A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e nós estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, neste quarto e último trimestre de 2024. E nós já estamos com a lição de número 5, a promessa de salvação é o assunto da nossa lição. A promessa de salvação, esta lição 5 para 3 de novembro de 2024. E de já eu já quero agradecer você pelo carinho de você estar conosco aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Você professor, aluno, você que gosta, que frequenta a escola bíblica, parabéns, continue. Não é fácil, começar não é fácil, prosseguir não é mais difícil ainda, mas ter uma vida inteira assiduamente na escola dominical, isso é muito bom, é prazeroso. Que Deus te abençoe, você que ama a escola bíblica, certo? Muito bem, a nossa lição de hoje, o textuário diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Esse versículo, muitas vezes a gente vê em velório, em placazinha de funerária, lá no velório de alguém, de um irmão, de uma irmã que faleceu. E muitos acham que a pessoa passou para o Senhor quando ele morre, está ali no velório. Na verdade, a gente passa para o Senhor no dia que a gente se converte a Cristo. No dia que a gente se converte a Cristo, esse passou da morte para a vida. Agora, naquele momento ali que o corpo está no caixão, a pessoa faleceu, certo? E ele dormiu no Senhor, ok? Você passa para o Senhor no dia que se converte. Quando morre, dormiu no Senhor, tá bom? Muito bem, verdade prática. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Diz-nos assim a nossa leitura bíblica em classe, que está em João 3, 14 até o 21. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que suas obras eram mais? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus. Palavras ditas por Jesus e registradas por João. Eu acho bonita assim, a forma em que Jesus foi fazendo conexão de ideias. E se você observar esse texto que acabamos de ler, cada versículo vai fazendo uma conexão com o versículo anterior. Olha só, o versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 16, Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Repete a parte do versículo 15. Aí versículo 16 diz, deu seu Filho unigênito. Versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Versículo 18, quem crê nele não é condenado. A palavra condenar-se, no versículo 17, não é condenado e está condenado, no versículo 18. Aí versículo 19, e a condenação é esta, a condenação falando de quem foi condenado, no versículo 18, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Versículo 20, aquele que faz o mal aborrece a luz. Ou seja, amaram as trevas, aborreceram a luz. E diz ainda o versículo 20, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz. No versículo 20, não vem, versículo 20,
Versículo 21 vem daqueles que amam, né? Então, cada versículo vai falando de alguma coisa no anterior, fazendo assim um contraste com o versículo anterior, uma forma muito interessante e didática de Jesus ministrar naquele momento ali para Nicodemos. Muito bem, a nossa lição tem esses 3 tópicos aqui que está na tela: a promessa da salvação, a natureza da promessa de salvação e promessa e perseverança na salvação. Diz assim a nossa introdução: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. E a palavra-chave desta lição é exatamente a palavra salvação, certo? Bom, no primeiro tópico nos fala sobre, como já está aqui na tela, a promessa da salvação foi prometida desde que o homem pecou. A obra redentora de Cristo já foi anunciada lá no princípio, em Gênesis capítulo 3, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, etc. e tal. E ali já começa o vislumbre da obra redentora de Cristo para salvar a todos quantos viessem a crer nele, certo? E o próprio nome Jesus significa exatamente Salvador. Salvador. No dia da sua apresentação no templo, foi falado isso, né? Naquele momento que estava ali o Simeão e também a Ana, quando José e Maria foram apresentar o menino no templo e perguntaram o nome e disseram o nome que o anjo dera. Então, foi para os dois a prova de que realmente aquele menino, aquele bebê, era o Salvador, certo? Muito bem. A natureza da promessa de salvação, o segundo tópico, fala-nos de justificação, regeneração e santificação. Justificação é declarar alguém justo, não quer dizer que não pecou. É como alguém que vai para o banco de réus porque cometeu algum crime, algum delito. Mas lá, depois do seu julgamento e tudo, o advogado consegue provar por A mais B que ele não deve ser preso, por isso, por tal. Resumindo aqui tudo, sai o resultado daquele julgamento, que a pessoa não está condenada, está absolvido. Não quer dizer que ele não praticou o homicídio, o delito, mas foi declarado justo. Exatamente isso é justificação. Todos os pecados distanciados ficaram de Deus. Porém, através de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, quem crer nele o recebe como seu Senhor e Salvador, embora tenha feito tudo que é errado, mas se converteu, se arrependeu, veio para Cristo, nesse momento acontece a justificação. Esse pecador é declarado justo porque seus pecados ficaram agora na conta do Senhor Jesus Cristo, o único que pode assumir, certo? Regeneração significa nascer outra vez. Esse prefixo re significa novamente generar, gerar. Então, regeneração é a ação de gerar de novo, e isso só acontece através de Jesus Cristo. Não há como o homem nascer de novo se não for através de Jesus. E aí a vida dessa pessoa tem que ser uma vida de santificação, dia após dia, se posicionar contra o pecado, contra o erro, fugir dos maus caminhos, das más conversações, e essa é uma atitude diária e progressiva, certo? No segundo tópico, falando sobre promessa e perseverança na salvação. A Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas no Senhor Jesus. Unidas no Senhor Jesus, que perseveram, que lutam dia a dia contra os desejos da carne, contra tudo aquilo que o mundo oferece e que nos chama a atenção e que tenta nos atrair para uma vida distante de Deus. Não é fácil, mas não é impossível. Isso diz aqui o nosso terceiro tópico da nossa lição, certo? Mas eu quero trazer aqui alguns questionamentos que algumas pessoas possam levantar. Por exemplo, todos os caminhos levam para Deus? Há uma filosofia que diz que no final todos vão para Deus. Uma má interpretação de Eclesiastes que diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. Claro, o espírito veio de Deus e vai voltar para Deus, mas isso não quer dizer que será para a salvação de todos que chegarem lá.
O espírito tem que voltar para Deus porque foi ele que deu e tem que voltar para a prestação de contas. Haverá um julgamento dos salvos, certo? Haverá um julgamento dos salvos e haverá um julgamento dos ímpios. Por isso, todo espírito vai voltar para Deus? Vai. E lá Deus define para onde vai cada um. Quem morreu com Cristo, quem morreu com a sua salvação garantida, a gente sabe que ele irá para a vida eterna. E aquele que morreu sem Cristo, esse espírito vai prestar conta diante de Deus e vai para a morte eterna. Então, todos vão para Deus, mas não quer dizer que vão para a salvação, certo? Vão para a prestação de contas. Então, qual é a única maneira de alcançar a salvação? O carcereiro perguntou lá em Filipos para Paulo e Silas: Senhores, o que devo fazer para herdar a vida eterna, para conseguir a vida eterna, para obter a vida eterna? Em Atos capítulo 16, versículo 31, a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Não há outra forma, não há outro caminho. Não tem esse negócio de que todos os caminhos levam a Deus, não. Sabe? O único caminho que leva a Deus é Jesus. Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem esse negócio de qualquer caminho, no final todos vão chegar ao Pai. De maneira nenhuma é preciso tomar uma decisão de levar a sério a palavra do Senhor. É como diz uma certa música antiga, que se eu disser sou fiel naquilo que eu creio, todo caminho leva a Deus, só basta ser sincero. Aí diz assim a letra daquela música: mas se pegar a estrada do Rio para Salvador, Porto Alegre não verás, mesmo que sincero for. Não tem como. A pessoa vai chegar para Deus andando no caminho oposto da vontade de Deus? Não tem jeito. Então, a única maneira de se alcançar a salvação é através de Jesus, e se não for através dele, não tem como. Segundo questionamento que alguém pode fazer: a salvação é para todos ou só para alguns? Deus mandou Jesus para salvar só alguns, já direcionou para quem seria, ou a salvação é para todos? A salvação é para todos. Aqui mesmo no texto que lemos, João 3,16 diz: para que todo aquele que nele crê. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Todo aquele que nele crê. Se toda a humanidade crê, toda a humanidade será salva. Quer dizer que todos os habitantes da terra, se pudesse de um só momento se converter a Cristo, todos seriam salvos? Todos seriam salvos. É para todo aquele que crê. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode depois conferir também 1 Timóteo 2:4, certo? Bom, embora nem todos serão salvos porque não querem. Há alguns que deliberadamente não querem saber de Deus. Se não querem, Deus não vai os levar para a salvação e vida eterna à força. Não vai, certo? Outro questionamento: é possível perder a salvação? Há quem defenda que não, que uma vez salvo, salvo para sempre, etc e tal, e que aquele que de repente saiu é porque nunca foi salvo, embora esteja conosco, mas nunca foi salvo, estava na igreja, mas nunca foi salvo e tal. Porque se alguém sair da presença do Senhor, do caminho, sair da palavra, abandonar a igreja, abandonar a fé, apostatar, é porque nunca foi salvo. Como é que a pessoa pode dizer isso? Quem é o ser humano que conhece o coração do outro para dizer que ele nunca foi salvo? Só Deus que sabe o profundo e o escondido no nosso coração. Alguém não pode dizer que alguém que se desviou nunca foi salvo porque ele se desviou hoje. Não, senhor. Onde é que tem isso na Bíblia? Como é que nós temos a capacidade de chegar para um desviado e olhar para ele e dizer: não, você é desviado porque você, na verdade, nunca foi salvo? Ora, só Deus sabe do coração, das intenções, da mente das pessoas, e mais ninguém. Então é possível perder a salvação? É possível, sim. É possível. Em Atos capítulo 1, versículo 24 e 25, na escolha do substituto para Judas, foi dito lá que ele era um dos nossos, e ele estava realmente no colégio apostólico, no colegiado. Foi Jesus quem escolheu, porém ele resolveu seguir o seu próprio caminho, procurando a forca. Então diz o texto aí que ele foi para o seu devido lugar, porque quis. Pedro negou a Jesus. Agora, se Pedro, quando Jesus disse: olha, digam aos apóstolos para ir para tal lugar e avisem a Pedro também. Se Pedro não fosse, se Pedro fugisse de Jesus, Jesus nunca ia perguntar para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E talvez ficasse desviado e morresse sem salvação.
Por isso, se Judas não tivesse dado cabo à sua vida, creio que se ele tivesse ficado vivo, mesmo depois da besteira que fez, Jesus teria mandado o recado assim: avisem para os meus discípulos e também para Pedro e Judas irem, que eu quero também vê-los lá. Mas como Judas já tinha dado a sua própria sentença e tirado a sua vida, ele mesmo foi quem fechou a porta para essa possibilidade. Pedro chorou amargamente, mas não se suicidou. Então, Jesus disse, diga para Pedro também. Está entendendo? Mas estava lá. Eles disseram que ele era um dos nossos, etc. e tal, mas ele resolveu seguir o seu caminho. Em 1 Coríntios 10 e 12 diz, aquele que cuida está de pé, cuidado para que não caia. Então, há sim a possibilidade de perder a salvação. Não brinquemos não, certo? Não brinquemos, permaneçamos firmes, olhando para Jesus, procurando desenvolver o fruto do Espírito, viver uma vida digna em santidade, para que a gente não perca a nossa salvação. Tá? E outro questionamento. A salvação pode ser conseguida após a morte? Está chegando aí o dia. Né? Na verdade, nesse mês de novembro, temos no dia 2, um dia que muitos celebram, se é que posso usar a palavra celebrar, o dia dos mortos, o dia de finados. E muitos acreditam que suas orações em sufrágio da alma do morto vai resolver alguma coisa. Muitos acreditam piamente, são ensinados assim, que as orações, as rezas, as intercessões por alguém que já morreu, pode dar certo. Dizem que no primeiro sábado de todo mês, a Santa Rita de Cássia vai lá no purgatório e retira de lá as almas que já estão prontas, que terminaram de se purificar e se limpar e se aperfeiçoar lá no purgatório, então são levadas ao paraíso. Porém, ela nunca vem dizer para os parentes se o pai já saiu, o avô, a tia, se já saiu do purgatório. Nunca vem. E o problema é que depois de 1, 2, 3 ou menos do que isso, gerações, as pessoas já não fazem mais suas orações pelo bisavô, pela bisavó, pelo tetravô, que ficou lá para trás, pelo um ancestral seu que morreu há 100 anos. Geralmente faz pelos que morreram está aqui mais perto na memória. E aí, quando chega o dia de finado, que a pessoa não está intercedendo pelo seu ancestral que morreu há 200 anos, o que vai acontecer com ele? Então, não é possível ninguém do lado de cá interferir no lado de lá. Na narrativa do rico e Lázaro, o rico estava lá no Hades, o Lázaro no paraíso, e agora o rico diz, pai Abraão, manda Lázaro voltar lá e dizer para os meus parentes, para eles tomarem jeito na vida, se converterem, não viverem como eu vivi, para não vir para esse lugar. E Abraão disse, não tem como não, meu filho, daqui não vai ninguém para lá não. Lá já tem a lei, tem os profetas, ou seja, tem a palavra sendo pregada e ministrada. Se eles derem ouvido, tudo bem, se não, daqui não vai ninguém para lá. Então, do lado de lá não vem ninguém para cá. Do lado de cá também ninguém interfere para quem já passou pelo portal da vida, né, e chegou do lado de lá. Nos bastidores da vida, quem está do lado de cá não tem como interferir. Se houvesse essa possibilidade, não haveria necessidade de o Senhor mandar o seu Filho para vir morrer na cruz, para nos perdoar os pecados, porque nós mesmos teríamos como, por nossos métodos, conseguir até tirar de quem está no inferno para colocar no paraíso. Então, não tem como. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, diz que após a morte segue-se o juízo. Como já disse, quem morre com Cristo vai para o tribunal de Cristo, um tribunal de recompensa, logo após o arrebatamento, antes de entrar no céu propriamente dito. E para quem morreu sem Cristo, vai ter que encarar o juízo do trono branco, lá depois do milênio, antes do estado perfeito e eterno. E se lá, nesse julgamento, realmente a pessoa tiver em falta diante de Deus, o seu fim é um lugar pior do que o inferno, chamado lago de fogo. Então, antes de passar para o lado de lá, já tem que se ter certeza agora de salvação. E o Senhor nos prometeu a salvação, e a salvação é só através de Jesus. Não tem como, já tem que passar para o lado de lá salvo.
Nessa viagem, a passagem se tire agora. Tem muita gente vivendo assim, aleatoriamente. A gente pergunta, e se você morrer, você tem certeza da sua salvação? Você vai estar com Deus na eternidade ou vai estar sem Deus na eternidade? Para onde você vai? E a pessoa diz assim, não sei, Deus é que sabe. Essa é uma forma irresponsável de se viver. Ninguém viaja dessa forma. E nós estamos numa caminhada, numa viagem para a eternidade. Imagine alguém dentro de um ônibus, viajando um dia, 2 dias, aí de repente um dos passageiros pergunta, meu amigo, você vai para onde mesmo? Eu não sei, o motorista é que sabe. Você não sabe onde você vai descer? Não sei, o motorista aí é que sabe. Espera aí. Então, Deus sabe realmente para onde vai cada um de nós. Deus sabe. Mas Ele quer que você e eu também tenhamos essa certeza. Nessa viagem a gente já deve saber onde a gente vai descer. Ninguém viaja sem saber onde é que você quer descer. E aí? Precisamos ter essa certeza. E é possível ter essa certeza hoje? Sim. Foi exatamente para isso que Jesus veio. Para que ninguém mais vivesse na incerteza. Você e eu podemos hoje e agora verdadeiramente ter a certeza de salvação. Porque quem fez a promessa não falha. A promessa de salvação está na palavra de Deus. E esta palavra é fiel e é verdadeira. Se você não tem certeza da sua salvação, entregue a sua vida a Cristo. Receba-o como seu Senhor e Salvador. Procure viver com Ele, servir a Ele, para em breve ir morar com Ele. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos guarde no seu amor, não só hoje, mas para sempre. Obrigado pelo carinho de assistir esse vídeo. E se você chegou até aqui, curta, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a 1000. Estamos acima de 900, mas nos ajude a chegar pelo menos a 1000 inscritos. Divulgue aí na sua igreja, na sua escola dominical. Apenas um subsídio. Pegue, aperfeiçoe, melhore e dê uma ótima aula, professor. E você, aluno, também pegue esse subsídio, o que foi ministrado aqui, junte aí com o comentário da sua lição, estude a sua lição e domingo esteja lá na sua sala, mais uma vez crescendo na graça e no conhecimento. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela salvação conseguida para nós através do Teu Filho Jesus, em sua morte vicária na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por nos tirar a dúvida e nos trazer a certeza. E se alguém que me assiste agora, que me vê agora nesse vídeo, ainda não tem certeza de salvação, e se no seu coração está crendo agora, perdoe os seus pecados, põe o seu nome no livro da vida, faça dele uma nova criatura, de forma que ele tenha convicção da sua salvação. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado. A paz do Senhor.